Olá, eu sou a professora Gláucia de Oliveira Moreira, eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da experiência vivida nesse tempo de pandemia. E esse trabalho que eu apresento, ele é intitulado Desenvolvendo Pensamento Crítico e Competências Clínicas no Ensino Remoto ou Híbrido, um caso do ensino médico. O que aconteceu foi que antes a gente tinha um relacionamento muito mais próximo, um contato bastante próximo e idas frequentes a cenários de práticas variados. O problema é que com a entrada da pandemia, a gente ficou sem a prática nos locais e os estudantes muito angustiados, querendo voltar à vivência prática. E uma forma que eu encontrei de minimizar, né, o desconforto deles e estimulá-los foi, a partir da entrada do ensino remoto emergencial, eu comecei a pensar, já que a gente saiu desse contexto presencial próximo para um contexto remoto, quais seriam as estratégias que eu poderia lançar a mão para melhorar a interação deles e o aprendizado. Então, foi nessa situação que eu comecei a fazer simulação remota. Então, eu não mais fazia aulas teóricas clássicas, né? Então, eu fiz atividades que eram um misto de roleplay, que é a dramatização com OSC. Então, o que eu fazia era que eu era o paciente ou a mãe do paciente, uma vez que eu ministro a disciplina de pediatria, e eu apresentava as situações, então eu usava alguns diapositivos intercalados com questionamentos utilizando o Mentimeter e imagens. Então, eles faziam toda a anamnese, na hora de fazer o exame físico, eu apresentava imagens e algumas vezes eu relatava alguns dados, ok? E então, diante de imagens e filmagens, eles tinham que interpretar aquilo que eles estavam vendo, ok? Os trabalhos em grupo também foram lançados, né, em algumas situações, em algumas disciplinas, principalmente na medicina baseada em evidências, onde eu dividi os grupos, né? Expliquei para eles o que seria um grupo focal, como funcionaria. Eles leram artigos sobre grupo focal e depois eles tinham que montar os seus próprios grupos focais para discutir determinados assuntos e eles tinham que gravar essas discussões todas e no final fazer um relatório, né? E aí, todas as atividades eram bastante interativas e todas as atividades eu requeria que eles tivessem um posicionamento diante dos problemas, das situações que eram apresentadas. Como resultado, eu pude identificar uma satisfação alta, eles referiram um aprendizado significativo, né, na grande maioria dos estudantes que participaram. Alguns referiram maior motivação para o estudo, cerca de 78,6%. Eles apontaram como as estratégias mais relevantes foi poder elaborar prescrição e conduta, ao invés de um professor ditando para eles, mas eles mesmos poderem fazer isso, né? Utilização de casos realistas, poder fazer diagnóstico diferencial com análise de exames, né? E, além disso, eu pedi que eles também apontassem o tempo ideal que eles consideram para um melhor aproveitamento das atividades. A grande maioria, mais de 60%, apontou 2 horas, embora houvessem aqueles que apontassem até 4 horas, 3 horas, e também aqueles que apontassem 50 minutos, 1 hora. Mas a grande maioria indicou o tempo de 2 horas como um tempo adequado.
E vários deles, nos comentários finais, colocaram que as atividades teóricas substituídas por outras atividades assim seriam muito mais proveitosas e eles gostariam que, além dos professores trocarem as atividades teóricas por atividades mais dinâmicas, também que houvesse a permanência dessas atividades no ensino híbrido, mesmo após a volta do ensino presencial, mesclando atividades de OSCE formal, presencial, com atividades em loco, diante de pacientes e com as simulações no remoto. Isso foi bastante importante, né, para mostrar para a gente que isso é interessante para que eles comecem a entender a necessidade do estudo associado ao raciocínio guiado para a prática. Então, isso é o que eu gostaria de conversar com vocês e agradeço a oportunidade.